A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje está sendo bem difícil de gravar esse vídeo para você. E eu creio que o Senhor tem algo para dizer para você aqui hoje. Ele não me trouxe aqui à toa, não está sendo tão difícil gravar algo à toa. E hoje a gente vai ler em Tito 2. Nossa devocional será Tito 2. Porém, eu aconselho você a ler o Tito 1, 2 e 3, né? Que é o livro de Tito, que é uma carta, na verdade. É uma carta do apóstolo Paulo escrito para Tito. Então, é sempre bom a gente ler para a gente compreender o contexto, a gente meditar na palavra, a gente meditar no que está sendo dito. E também não ficar só nas minhas palavras, mas o Espírito Santo ministrar no teu coração o que ele está querendo te dizer hoje. Mas o Senhor me deu no capítulo 2, né, que é a exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo, né? Nós, os discípulos do Senhor, aqueles que seguem a Cristo, que não somos multidões, como eu disse no vídeo anterior que o Senhor me deu, nós devemos ser um exemplo em tudo. Nós somos luz do mundo, sal da terra, né? Uma cidade edificada não pode, em cima de um monte, não pode se esconder. Como é que ela vai se esconder? Não dá para botar uma lamparina escondida na casa. Como é que ela vai iluminar a casa, né? Não dá para salgar um alimento, dar sabor para um alimento, se o sal não salga, se não traz o sabor, né, daquele alimento. Ele é lançado fora. Então, assim devemos ser, né? No capítulo 1, versículo 16 de Tito, antes de entrarmos no capítulo 2, diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós não podemos confessar que conhecemos a Deus e seguimos a Deus e servimos a Deus se as nossas obras não dizem a mesma coisa. O que as nossas obras têm falado sobre nós? Nós conhecemos a Deus? Eu vou te fazer essa pergunta e é para você, não precisa falar para ninguém, medita você com o Senhor, com o Espírito Santo. As suas obras têm dito que você conhece a Deus? O Senhor, ele está exortando hoje a nós, a todos nós, a mim e a você, que está ouvindo essa palavra, a sermos um exemplo em tudo. Exemplos de esposas, boas esposas e mães, exemplo para outras mulheres, exemplo para os nossos, se a gente tem empregados, para os nossos empregados, exemplo para o nosso próximo, exemplos de pai, né? Exemplos de esposos, né? Exemplos de patrão, de empregado, exemplos, nós devemos ser exemplos em tudo, né? O Senhor quer que sejamos exemplos. Não adianta nada falarmos, confessarmos com a nossa boca que adoramos e servimos a Deus se o nosso coração e a nossa obra está cheio de impureza, né? O Senhor, ele não recebe isso. Na verdade, você está difamando o evangelho do Senhor quando faz isso, né? As pessoas falam assim: aquela pessoa serve a Deus? Está afastando a pessoa de Cristo. O Senhor fala que aquele que faz uma pessoa se perder, se afastar dos caminhos dele, né? Um pequenino se afastar dos caminhos dele, é melhor que amarre uma corda no pé com uma pedra e se lance no rio. É melhor tirar a própria vida. O Senhor não quer que você tire a sua vida. Escuta, ele não quer que você tire a sua vida, ele quer que você se arrependa, que eu me arrependa dos meus pecados. Ele quer arrependimento genuíno, sincero, ele não quer que a gente morra. Mas ele diz que já que não há arrependimento, se a gente não se arrepender, melhor é que a gente se lance à morte. Porque é melhor que uma pessoa morra do que a gente continuar vivo e levar vários para o inferno com a gente. Deus, ele quer a salvação para todos, mas nem todos aceitam a palavra de correção de Deus.
A gente precisa aceitar essa palavra de correção porque é o amor de Deus por nós. Ele quer nos dar a vida, vida em abundância, vida eterna. Não é uma vida com tesouros terrenos, é uma vida com tesouros eternos, né? E a gente tem que levar esse evangelho para as pessoas. Às vezes a gente não vai levar o evangelho com a nossa boca falando de Deus, mas falando com a nossa vida. O que a gente tem feito. Às vezes o evangelho é levado aos outros não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Sabe? Quantas das vezes as pessoas têm desejado o Deus que a gente serve por causa das obras que a gente faz, né? Fala assim, nossa, fulano faz isso, faz aquilo, é uma serva, né? Uma boa esposa, é um bom marido. Eu quero esse Deus para minha vida, né? A gente tem que ser um exemplo para o mundo, né? Com as nossas obras. Porque se a gente está só falando de Cristo, mas as nossas obras estão falando ao contrário, ai de ti, se arrependa do teu pecado, né? Peça perdão ao Senhor e busca andar com zelo na presença dele, porque Deus é santo. Deus é santo e a gente tem que buscar andar em santidade com ele. No capítulo 2, versículo 11, diz assim, de Tito, tá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus traz salvação a todos os homens e mulheres, traz salvação a todos, mas nem todos receberão essa salvação, porque nem todos abrem o coração para Cristo. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estejamos esperando o nosso Senhor voltar, né? E ensinando as pessoas e também meditando nesta palavra que devemos renunciar à impiedade, devemos andar em santidade com o Senhor, né? Aqui fala das concupiscências mundanas, que em outras partes fala concupiscências da carne. Nós devemos negar a nossa carne, os desejos carnais que nos afastam de Deus, né? Aquilo que é imoral, imoralidade sexual, né? Que nos afasta do Senhor, que é desde a pornografia, adultério, mas o que nos afasta do Senhor? Tudo aquilo que é considerado impuro, né? Você deve renunciar para estar na presença de Deus, porque fala que se você não renuncia a essas coisas, Deus não está em ti. Porque aquele que realmente recebe o Espírito Santo em ti, ele luta contra a carne, dia após dia, ele não se entrega à concupiscência da carne, né? E ele deseja servir ao Senhor, obedecer a Deus. A gente tem que buscar andar em santidade com o nosso Senhor, que é santo. E aí fala no versículo 14 do capítulo 2, o qual se deu, continuando, tá? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Cristo se deu para nos remir e purificar para si um povo seu, especial. Nós somos especiais para o Senhor, né? Zeloso de boas obras. Sejamos zelosos nas obras que fazemos. Sejamos zelosos para não cometermos mais obras que nos afastam do nosso Deus. Então, e aí fala o seguinte, para falar disso e exortar e repreender a toda autoridade. Exortar e repreender a todos. Nós devemos ser zelosos com as nossas obras, né? Eu devo ser zelosa com o exemplo que eu estou dando da minha vida para os outros. Porque do que adianta eu falar para você hoje aqui essas coisas? Do que adianta eu falar para multidões? Ou falar na minha igreja, ou falar para um amigo ou uma amiga? Se a pessoa olha para a minha vida e vê que está tudo errado, eu não estou seguindo o exemplo que Cristo me dá. Cristo, quando ele morreu, antes, na verdade, dele morrer na cruz, né, no Getsemane, ele faz uma oração e fala, Pai, se possível for, afasta-se de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Cristo sabia, ele era carne, ele era homem, ele ia sofrer na carne, ele ia sentir dor,
ele ia se sentir humilhado. A gente não gosta de se sentir humilhado, a gente não gosta de sentir dor. Você gosta de sentir isso? A gente não gosta. Cristo, mesmo sabendo, tu acha que ele ia gostar de sentir dor, de se sentir humilhado? Ele sabia o que ele ia sofrer, mas pelo amor que ele tem por nós e pela grande recompensa que seria dada, que seria a salvação de muitos, ele cumpriu a missão dele, que era se entregar naquela cruz em amor a ti, em amor a você, em amor a mim. Ele se entregou e no Getsemane ele fez essa oração, porque ele estava, a palavra de Deus em Mateus fala que ele estava angustiado, que ele sofria, que ele chegou a sangue. Imagina a angústia dele saber tudo que ele ia passar, né? Ele cuspiram na cara dele, falaram palavras que mal falaram dele, assim, coisas que ele não fez, decretaram sobre ele um castigo que não era dele, mas que ele levou sobre si, para que a gente não tivesse que levar essa condenação. Porque se não fosse Cristo, a gente estaríamos todos condenados à morte eterna, né? Estaremos todos condenados a não ter a presença do Espírito Santo dele conosco, porque por meio da cruz, né, o sacrifício que Jesus fez no madeiro, naquela cruz que Cristo fez naquele madeiro, a gente pôde receber ao Espírito Santo, porque ele falou, eu tenho que ir para que quem vem após mim possa descer, né, e fazer morada em nós. E para que ele faça morada em nós, a gente tem que estar com o nosso corpo preparado para receber o Senhor, com a nossa carne morta, não morta fisicamente, mas amortecida. Devemos amortecer a nossa carne, a impiedade que a nossa carne deseja, para recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo de Deus em nós, para fazer morada em nós todos os dias da nossa vida, para assim como Moisés, né, teve um relacionamento íntimo com o Senhor, possamos ter esse relacionamento, para que quando nós encontrarmos o nosso Senhor Jesus, a gente não seja como aqueles que falarão, Senhor, fiz obras em teu nome, expulsei demônios, e o Senhor vai falar, aparta-te de mim que não vos conheço. Isso ele falou para a igreja, não a igreja do Senhor, porque a igreja, o rebanho do Senhor, os discípulos que o Senhor tem chamado e ajuntado para ele, mas esses que dizem ser de Deus e não são. Que às vezes acreditam que estão fazendo o que é certo, mas não meditam na palavra e veem realmente o que Deus quer falar ao seu coração. Medita na palavra, não fica só nas minhas palavras. Cara, não fica só nas minhas palavras, Deus tem falado e falou isso para mim. Não ouve o que os outros falam para ti, não acredita só no que os outros falam, que está na minha palavra. Medita, confira se é isso mesmo, confirma se sou eu, Deus, eu sou, né? Deus fala que ele é eu sou, é o nome dele. Se é ele quem tem falado contigo, né? Medita na palavra do Senhor. Recebe essa palavra hoje para a tua vida e que você não chegue no grande dia do Senhor e receba a palavra, aparta-te de mim que eu não vos conheço, mas receba a palavra de servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, tipo assim, eu te recebo, vem sentar à mesa comigo, né? Eu te recebo por causa das tuas obras com um galardão, né? O tesouro que você amontou na terra era eterno, de trazer almas para Cristo, de levar esse evangelho de salvação de vida. Essa concupiscência da carne, esses desejos carnais que você acha que faz bem para ti, na verdade, depois que passa o prazer carnal, o que fica? O que fica? Fica culpa, fica sofrimento, fica falta, a falta que só Jesus pode preencher. Essa falta, esse vazio no teu coração, imoralidade nenhuma sexual, né? Pornografia, ou uma pessoa que você deposita toda a sua confiança como aquela pessoa, eu preciso daquela pessoa para viver. Pessoa nenhuma pode suprir esse vazio que está no seu peito. Esse vazio só pode ser suprido por Deus, e Ele te chama hoje para estar se colocando, né, na posição de ser um exemplo para todos,
para ser também morada do Espírito Santo. Ele está te convidando a você abrir a porta do teu coração para ele habitar em ti e fazer morada e preencher esse vazio, porque quando Deus entra, não existe mais dor. Você pode estar sofrendo aqui na terra, você vai sofrer perseguição e sofre. Mas o preenchimento, a paz que Deus dá, que excede todo entendimento, que o mundo não compreende. Nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo com fulano, e fulano está feliz, o fulano está adorando a Deus. É por causa dessa paz que Deus dá, é quando a gente abre o nosso coração para o Espírito Santo fazer morada. Abra o seu coração nessa manhã para o Espírito Santo fazer morada. Conserta os teus caminhos, se arrependa dos teus pecados. Seja um exemplo para o mundo, para que eles desejem esse Cristo que salva, que traz vida, que traz paz para o nosso coração. Que a gente possa ser exemplo para que os outros desejem o nosso Senhor Jesus e para que eles sejam alcançados pela graça da salvação que é dada por meio de Cristo Jesus. Essa palavra que o Senhor me deu aqui hoje foi um pouquinho grande novamente, 16 minutos que a gente está aqui, mas eu creio que foi o que Deus mandou para eu falar, porque foi difícil, irmãos, eu estar aqui. Foi difícil, irmãs, eu estar aqui, mas o Senhor me trouxe aqui hoje e eu creio que Ele falou algo contigo em especial. E peça ao Senhor para continuar ministrando no seu coração e medita na palavra dEle, porque a palavra dEle é santa e a palavra dEle não mente. Medita na palavra dEle, Ele tem muito mais para falar contigo. Tá bem? Amém. Então, se for da vontade do Senhor, te espero amanhã aqui comigo, pela manhã ou à tarde, não sei o horário que eu consegui subir o vídeo. E eu continuarei aqui pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia dEle, para a glória e honra do nome dEle. Amanhã estarei, porque não vem nada de mim, é o que o Senhor Deus manda eu dizer, é o que o Senhor Deus prepara, é o que o Senhor Deus fala comigo e às vezes fere até mesmo a mim. Tem palavras aqui que são para minha correção também. E nós, como igreja do Senhor, como rebanho de Cristo, estaremos crescendo, Estaremos nos aprofundando em relacionamento com Ele, nos tornando mais íntimos dEle, E buscando andar em santidade para aquele que é santo, habite em nós. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.